No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos nos aproximando do jejum de Daniel a partir de amanhã, meia-noite. E nós temos recebido de Deus o que nós estamos procurando dar para vocês. E uma coisa é interessante a gente notar. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente descobre um mundo de riqueza, um mundo de vida, um mundo de força, de vigor, de poder, para que nós possamos vencer este mundo. Presta atenção, por favor. Se você tem a sua Bíblia aí, abra em Efésios capítulo 6 e versículo 11 até o 13. Só isso. Efésios 6, capítulo 6, versículo 11 até 13. Quando o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Agora, vamos meditar nesses versículos. O que Deus está falando é para que nós nos revistamos de toda a sua armadura. Por que Deus fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura dele? E o que é a armadura de Deus? Qual o propósito? Por que Deus quer que nós vistamos a armadura dele, toda a armadura dele? Então nós vamos responder essas perguntas paulatinamente. Veja só. Primeiro, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, como que eu posso me revestir do que é de Deus? Toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, quer dizer, todo o poder de Deus, toda a força de Deus. Como é que eu posso me revestir? Não seria o caso dele me revestir, ao invés de eu me revestir dele? Entende o que eu estou falando?
Preste atenção, vou perguntar outra vez. Revestivos de toda a armadura de Deus. Como nós, humanos, podemos nos revestir da armadura de Deus? Isso não seria um contrassenso? O normal seria que Deus nos venha revestir da sua armadura, porque a armadura é dele. E ele que pode nos dar a armadura, nos revestir da armadura. Então, como é que eu posso tomar? Porque em seguida ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus. Primeiro ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Depois ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Tomar quer dizer se apossar. Então, veja que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, nos dá o direito de tomar para nós a armadura dele, toda a armadura dele, quer dizer, o poder dele, toda a sua excelsa grandeza. Ele também diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então somos nós que temos que nos revestir da armadura de Deus. Somos nós que temos que nos apossar da armadura de Deus. Primeiro, eu queria que você entendesse o seguinte, que toda a armadura de Deus, nada mais é do que o Espírito de Deus. O Espírito Santo é toda a armadura de Deus. Porque veja só, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer, nós só resistimos ao diabo, só ficamos firmes contra as ciladas do diabo, quando nós somos revestidos de toda a armadura de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E interessante que nós é que temos que tomar toda a armadura de Deus, e não Deus vai nos dar a armadura dele, assim como a chuva que cai do céu. Por que, minha amiga e meu amigo ouvinte? Por que isso? Deus, imagine você agora. Você, eu, nós todos que abraçamos a fé no Senhor Jesus, estávamos aonde? Nós estávamos no inferno. Nós éramos filhos da ira. Estávamos sob o domínio de Satanás, vivendo no reino de Satanás. Mas, pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, tomamos conhecimento do livramento, da salvação, através da fé no Senhor Jesus. E então, o que aconteceu? Nós nos libertamos, quer dizer, Deus nos libertou pelo poder do Espírito Santo. E hoje, nós estamos no reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus. Nós saímos do reino das trevas. O reino das trevas, o reino do diabo, nos perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu a minha vida. E Jesus ganhou a minha vida. Ora, mas como o diabo é insistente, ele não desistiu e não vai desistir de tentar resgatar a minha alma, nem a sua alma. Ele vai armar ciladas, ele vai tentar de noite, de dia, o tempo todo. Ele vai tentar reaver
o que ele perdeu. Ele vai tentar reaver aquilo que saiu das mãos dele, do domínio dele, que são os filhos de Deus, os filhos da luz. Então, para esta finalidade, é que Deus nos manda nos revestir de toda a sua armadura, não parte da sua armadura, mas toda a sua armadura, para que nós fiquemos firmes, para que nós fiquemos alicerçados, fundamentados contra os ataques do diabo. Então, veja, minha amiga e meu amigo, como testemunho pessoal, quantas lutas eu enfrentei. E você sabe, quantos problemas nós enfrentamos neste mundo, quantas perseguições, difamações. Até hoje nós somos difamados, nós somos mal falados, não é verdade? Levantam mentiras e calúnias contra nós. Somos injustiçados, somos severamente injustiçados. Há um preconceito enorme contra nós. O mundo tem um preconceito tremendo contra nós. E o que acontece? Nós temos resistido e vamos continuar resistindo. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quer dizer, a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, todo o Espírito Santo veio sobre nós. Nós nos revestimos do Espírito Santo. Mas como é isso, bispo? Nós é que nos revestimos do Espírito Santo, da armadura de Deus? É isso mesmo. Como que isso acontece? Não é o contrário, não, bispo. Não é o Espírito Santo que nos reveste do seu poder, da sua armadura? Não. Aqui está dizendo, revesti-vos. Vocês têm que revestir da armadura de Deus. Como que eu posso me revestir de algo que pertence a Deus? Depois ele diz assim, só para confirmar, tomai toda a armadura de Deus. Quer dizer, se apossai de toda a armadura de Deus. Quer dizer que somos nós que temos que agarrar a armadura de Deus. Somos nós que temos a obrigação de tomar posse da armadura de Deus, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já foi derramado, mas somente alguns, poucos, o têm recebido, o têm sido graciado, digamos assim, com a fé para recebê-lo, para tomar posse dele. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, veja só, por favor, preste atenção. O Deus Pai sabia da necessidade do seu Filho Jesus ser revestido com a sua armadura para cumprir a sua missão aqui na terra. E ele o fez quando ele foi batizado com o Espírito Santo lá nas águas do Rio Jordão. Quando Jesus foi batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo. Então recebeu a armadura de Deus. Da mesma forma, como o Deus Pai deu ou fez descer sobre Jesus o seu Espírito, também o Deus Filho, que sabia da necessidade dos seus discípulos, dos seus seguidores, serem revestidos com a sua armadura, para também cumprirem a sua missão na pregação de sua palavra, então ele fez isso no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, houve aquele derramamento do Espírito Santo. E todos que estavam no cenáculo, 120, foram cheios do Espírito Santo. A partir daí, todos os verdadeiramente discípulos de Jesus vieram a se revestir
com a armadura de Deus para vencer as lutas que viriam enfrentar contra o inferno. Não se esqueça que nós fomos livres do domínio de Satanás. E mesmo sendo livres do inferno, nossa luta não iria parar, porque o inferno, o diabo, seus demônios, iriam tentar nos resgatar para o seu inferno. Então Deus, na sua infinita sabedoria, preparou a sua armadura para todos os seus seguidores, todos os seus filhos. Mas o Espírito Santo, que é a armadura de Deus, que é toda a armadura de Deus, ele não cai sobre nós, ele não vem sobre todos os que dizem ser cristãos como a chuva. Ele não cai assim, ele não vem aleatoriamente. Não. Ele está pairando neste mundo, buscando pessoas que queiram ser vasos, instrumentos nas suas mãos. Então, quando alguém se manifesta, alguém o busca, alguém se empenha, alguém coloca toda a sua força para tomar posse dele, então ele vem ao encontro dessa pessoa. É assim que funciona. Os discípulos se empenharam com todas as suas forças para se revestirem da armadura de Deus. Veja que Jesus falou para eles, olha, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Então, eles tiveram que esperar em Jerusalém. Muitos moravam fora de Jerusalém, mas eles estiveram lá em Jerusalém esperando, aguardando o cumprimento da palavra de Deus. Quer dizer, eles fizeram a sua parte. Eles fizeram a sua parte. Eles se empenharam. Eles se empenharam na busca desse revestimento para tomar posse da armadura de Deus. Então, o objetivo principal para que nós sejamos revestidos da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, é para que fiquemos firmes contra as ciladas do diabo, para que nós venhamos ter poder para resistir o poder do diabo, a força do diabo. Deus nos deu a sua armadura para que nós pudéssemos estar aptos para lutar contra o diabo e vencê-lo e subjugá-lo. Essa luta que nós travamos a todo dia, você trava, eu travo, nós travamos essas lutas contra o diabo que usa os parentes, que usa os filhos, que usa os pais, que usa o marido, que usa a esposa, que usa os entes queridos, que usa os amigos, que usa o vizinho, enfim, que usa a amante, que usa o amante. O diabo usa toda a sua força e ele não tem nenhuma timidez, nenhuma vergonha para colocar toda a sua força contra aqueles que são de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, temos o Espírito Santo, quer dizer, toda a armadura de Deus, disponível para que nós possamos estar vestidos, para que nós estejamos possuídos, para que então venhamos enfrentar o diabo, confrontá-lo e vencê-lo pela fé no Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, é Deus quem nos ordena revestir-nos de toda a sua armadura. Ele que ordena. Então, o revestimento da armadura de Deus exige, para que você seja revestida da armadura de Deus, existe empenho. Eu já falei isso aqui, vou repeti-lo. Eu lembro
que quando eu queria receber o Espírito Santo, eu já tinha aceitado, já tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu já tinha entregue. Mas eu não tinha o Espírito Santo e eu queria. Então eu busquei, eu jejuei, eu orei, eu ia nas vigílias, eu fazia das tripas coração para poder receber o Espírito Santo, porque eu tinha o discernimento, eu tinha o entendimento de que eu não conseguiria manter a minha fé, a minha comunhão com Deus, a minha salvação, se eu não tivesse o Espírito de Deus, se eu não tivesse a armadura de Deus. E é o caso, realmente, de muitas pessoas. Você vê que muitas pessoas que são crentes de igrejas tradicionais, mas são pessoas, infelizmente, destruídas na sua própria vida familiar, no seu casamento, na sua vida econômica, na sua saúde. Então, são pessoas enfermas, física e espiritualmente falando. Por quê? Porque o diabo usou e tem usado as suas ciladas para impedir que essa pessoa venha desenvolver. E ela, quer queira ou não, ela não está no reino de Deus, porque não tem o Espírito de Deus. Ela não é serva ou servo de Deus, porque ela não tem o Espírito do Senhor, o Senhor Jesus. Ela não está revestida da armadura de Deus. Então, quem não está revestido da armadura de Deus, é óbvio que o diabo reconhece imediatamente. O diabo identifica os que têm a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, e aqueles que não têm. Aqueles que não têm, o diabo deita e rola. Mas aqueles que têm toda a armadura de Deus, estes, obviamente, têm condições de subjugar todo o inferno, não só Satanás, mas todo o inferno. Nós que temos o revestimento do Espírito, temos condições de humilhar o diabo e todo o seu inferno, que é o que tem acontecido na Igreja Universal. Por exemplo, quando você vê o pastor, quando manifesta um espírito imundo, um demônio, ele fala assim: demônio, de joelhos. Na hora ele fica de joelhos. Ele fica de joelhos, ele obedece a palavra do servo de Deus, porque o servo de Deus está munido do revestimento de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. O servo de Deus tomou posse de toda a armadura de Deus. Por conta disso, ele tem a autoridade de Deus, ele tem a autoridade do Senhor Jesus para subjugar todo o inferno. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você vai notando que sem a armadura de Deus é impossível você seguir Jesus. É impossível. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8, ele diz assim: se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não pertence a ele. Quer dizer, se alguém não tem a armadura de Deus, não pertence a Deus. Então, esse jejum de Daniel, começar a partir de amanhã à meia-noite, é de extrema importância e significado para toda a igreja. Mesmo aqueles que já têm o Espírito Santo, para renovar, para voltar ao primeiro amor, para manter-se vivo, ativo, atuante contra o inferno, e o útil para o reino de Deus vai ser um avivamento, vai ser um renovo. Obviamente, para que todos possam ser cheios do Espírito Santo, para que todos possam ser revestidos de toda a armadura de Deus, todos têm que buscar, todos têm que sacrificar, todos têm que lutar, todos têm que fazer a sua parte.
Eu estava assistindo os 10 Mandamentos, que, aliás, está excelente. Eu nunca vi uma história verídica, bíblica, de forma tão bem contada, tão bem explicada. É um colírio para os olhos os 10 Mandamentos. É um colírio. Então, eu estava assistindo e eu vi a conversa de Moisés com o faraó, dizendo assim, olha, Deus falou para você deixar o meu povo, ou o seu povo, ir caminho de 3 dias pelo deserto para sacrificar ao seu Deus. Então, o faraó falou assim, não, mas por que vocês não sacrificam aqui na terra? Nós não podemos sacrificar nessa terra. Por quê? Até porque você sabe que nós temos que matar um animal. Nós temos que matar um cordeiro e oferecê-lo para Deus. Aí o faraó ficou indignado. Mas como matar um animal? Porque os animais, todos os animais, eram sagrados. Quando o Egito foi invadido pelas rãs, eles não puderam matar as rãs. Eles não puderam dizimar as rãs, porque eles adoravam as rãs como deuses. Ora, a mesma coisa com o mosquito, com o piolho. Eles não matavam o animal, mesmo que fosse o inseto mais nojento. Eles não matavam porque eles consideravam-nos como deuses, divindades. E Moisés falou, olha, nós temos que ir caminho de 3 dias pelo deserto para sacrificar ao nosso Deus. Quer dizer, Israel, o povo de Israel estava escravizado. Mas para que pudesse estar em comunhão com Deus, para que pudesse se aproximar do Altíssimo, porque ele tinha que se aproximar do Altíssimo através da fé, ele tinha que ir caminho de 3 dias pelo deserto. Porque é lá no deserto, num lugar separado, num lugar consagrado por Deus, para que então pudesse fazer os sacrifícios. Ora, e foi isso que aconteceu. Quando Moisés saiu do Egito, levou o povo para onde? Para o Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? O Monte Sinai é um altar natural que Deus elegeu, chamado também de Monte Horebe, que Deus elegeu para que o povo dele pudesse sacrificar o animal. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não tem jeito para que você possa tomar posse do Espírito de Deus, para que você possa ser revestido ou revestir-se do Espírito Santo ou da armadura de Deus, você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar o seu eu, a sua vontade, os seus pensamentos. Seus pensamentos têm que estar, sobretudo, nas coisas de Deus. Aí está a razão do jejum de Daniel. O jejum é para isso. Nós vamos sacrificar os nossos pensamentos seculares. Nós não vamos, a partir de amanhã à meia-noite, nós não vamos assistir televisão, salvo quando se tratar dos 10 mandamentos. Então nós vamos assistir os 10 mandamentos. Eu vou assistir os 10 mandamentos. Eu não vou perder de jeito nenhum. Porque é um filme bíblico, é um filme histórico, é uma novela real, baseado em fatos reais. Então, eu vou assistir os 10 mandamentos, vou continuar assistindo todos os dias, 8h30 na Rede Record. E aí, além disso, nada mais. Não vou mais me ligar a jornal, a revista, a notícia do mundo, a notícia local, nada disso. Eu não quero saber de política, eu não quero saber de negócios, eu não quero saber de nada. Embora eu saiba
com certeza que há pessoas que trabalham na mídia, que trabalham, por exemplo, há servos de Deus que trabalham na Record, que tem que fazer o seu trabalho, que tem que se informar, que tem que lutar, enfim, que tem que dar continuidade ao seu trabalho. Mas, fora o trabalho deles, eles podem continuar em espírito, servindo a Deus no espírito do jejum de Daniel. Mas você que pode fazer o jejum de Daniel, por conta de você não ter obrigações com o trabalho, de se informar, enfim, você não tem obrigação. Por exemplo, você não tem obrigação de assistir futebol. Não, futebol a pessoa assiste porque quer, gosta, quer se divertir, se entreter, né? Mas você vai abrir mão do futebol, vai abrir mão das ofertas que a televisão, a internet, as emissoras de rádio, jornais, as revistas, você vai abrir mão dos shoppings, você vai abrir mão de tudo o que esse mundo oferece e vai ficar com a sua mente focada exclusivamente nas coisas de Deus. Então, nós temos a Rede Aleluia, que vai continuar com a sua programação cristã, cristalina, limpa. Você vai poder entrar no meu blog, você vai entrar no site da Universal, você vai ter programa que fala da fé o dia inteiro, 24 horas, na Rede 21, no canal 21. Você vai ter, por exemplo, a Rede da Família, você tem a TV Universal, você tem o blog, o meu blog, você tem a Arca Universal, enfim, há uma gama de comunicação da Igreja Universal que só fala das coisas de Deus. Então você vai se lançar nessas informações espirituais, vai mergulhar nessas informações espirituais e, obviamente, você vai estar fortalecendo o seu espírito, você estará desenvolvendo a sua capacidade para tomar posse, para revestir-se do Espírito Santo. Se você fica pensando nas coisas de Deus, você, obviamente, vai ser invadida pelo Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo vai descer sobre você, vai fazer de você a sua morada, e aí você estará apta para enfrentar as forças do mal e vencê-las em nome do Senhor Jesus. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando o apóstolo Paulo fala revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, somos nós que temos que nos revestir. Ele está falando que nós que temos que nos revestir. Mas como que nós vamos revestir? Pergunto novamente. Quando nós mergulharmos na palavra de Deus, quando nós abstermos de todas as informações seculares, mundanas, para ficarmos somente nas informações bíblicas. Então, esses 21 dias, você vai começar a ler a Bíblia muito mais do que você lia, você vai ter tempo de meditar, você vai ter tempo de se envolver com as coisas do Espírito Santo para receber o seu revestimento. Então, a partir de amanhã, meia-noite, estaremos juntos e misturados, né, como eles dizem por aí. Juntos e misturados, num só espírito, numa só fé, buscando revestir-nos de toda a armadura de Deus, que é o Espírito Santo. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa nas lutas vencer. Quando vierem as tribulações, me reveste com escudo da fé. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa sempre prosseguir. Quando eu tentado for, venhas me amparar, não me deixes abatido,
decido ficar. Do Espírito que rege a vida, me reveste com a tua armadura, com a verdade, o amor e a justiça. Dá-me, Senhor, tuas mãos. És meu Deus, és minha salvação. Dá-me força e poder para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quer dizer, nós vamos continuar lutando, resistindo, nós vamos continuar batalhando, mas vai chegar um momento em que o diabo vai desistir, porque ele vai ver que nós estamos inabaláveis. Quanto mais lutas, mais desertos, mais dificuldades nós confrontamos, mais fortes nós vamos ficando. Por quê? Por causa da atividade da fé, do exercício da fé. Eu falei outro dia que nós, por exemplo, eu tenho costume de 2, 3 vezes na semana fazer exercício físico. Eu vou para a academia e faço os meus exercícios. Mas eu faço por quê? Porque eu já estou com quase 71 anos de idade. Eu preciso fortalecer os meus músculos para poder dar continuidade ao meu trabalho. Eu posso evitar de fazer exercício, é até chato, é enjoado, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que sacrificar aqueles momentos, eu tenho que fazer a minha parte para poder manter o meu corpo firme. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, assim também são as batalhas contra o inferno. A gente tem que estar sempre lutando, sempre resistindo, sempre avançando para que a nossa fé não venha fraquejar. Nós sempre vamos enfrentar dias ruins, dias maus, dias terríveis, mas esses dias acabam passando e a gente mantém-se firmes, porque estamos lutando, estamos exercitando a nossa fé.
Eu costumo dizer que a fé é como um músculo. Se você não exercita o seu músculo, então ele vai ficando flácido, mole, ele vai ficando bem gelatinoso. E aí você não vai poder usar os seus recursos, você vai demorar mais para se levantar, você vai ter dificuldade para segurar as coisas, você vai ter várias dificuldades, inclusive até para andar. Mas quando você exercita o seu músculo, então ele vai ficando cada vez mais fortalecido. Quanto mais você exercitá-lo, mais fortalecido ele ficará. Assim também é a fé. Nós exercitamos a fé permanentemente. Estamos sempre sacrificando a nossa vida, sacrificando nossas ofertas, sacrificando o que nós temos para que a nossa fé esteja sempre avivada, esteja sempre em cima, para que possamos resistir os dias maus, para que depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu vou dizer, eu tenho servido ao meu Senhor Jesus durante 51 anos, praticamente. E nós enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas, etc, etc, etc. Mas você sabe que eu, pessoalmente, me vejo mais forte, apesar da idade estar chegando, avançando, eu me considero mais forte hoje do que quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu tinha uma força física que era muito melhor do que a força física que eu tenho hoje. A minha mente funcionava muito melhor do que ela funciona hoje. Mas, conforme o tempo foi passando, o meu corpo foi se deteriorando. Porém, o meu espírito foi se fortalecendo. Então, hoje, eu enfrento problemas, dificuldades, e já com um fundamento, com uma base, com uma estrutura fortalecida para me tornar mais inabalável quando vêm os dias maus. Então, é assim que funciona. Você se acostuma às lutas, ao exercício da fé, você vai se estruturando, vai se tornando cada vez mais inabalável. É isso que o Espírito Santo quer. Porque o diabo vai sempre tentar destruir, o diabo vai sempre armar ciladas para tentar corromper a nossa vida. Mas, conforme nós vamos resistindo, sacrificando, lutando, exercitando a nossa fé, mais fortalecidos nós vamos ficando. Esse é o propósito de Deus, para que o diabo seja humilhado diante dos filhos de Deus. Pelos filhos de Deus. Não é nem Deus, mas pelos filhos de Deus. Olha, é muito forte isso. Quer dizer, Deus nos dá condições para a gente humilhar o diabo. Essa é a realidade. Ele, o próprio Deus, nos dá condições, quer dizer, ele nos dá toda a sua armadura para que nós venhamos vencer o diabo e humilhá-lo, envergonhá-lo diante do mundo. Esse é o propósito da armadura de Deus, que nós estaremos falando mais a esse respeito durante esses dias agora. Mas para você ser revestida da armadura de Deus, para que você tome posse da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, às vezes eu esqueço, eu falo da armadura de Deus, mas é toda a armadura de Deus. É importante essa palavra toda, a armadura de Deus, é muito importante, porque não é apenas uma parte da armadura, mas é toda a armadura. Quer dizer, Deus, quando nos dá o Espírito Santo, é todo o Espírito Santo, é 100%, ele não dá parte do Espírito Santo, não, ele dá todo o Espírito Santo. Então, você precisa de toda a armadura de Deus, que é o todo o Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Nós estaremos falando mais a esse respeito durante esses próximos dias e estaremos à vontade, porque não teremos mais preocupação durante 21 dias com as coisas mundanas a partir de amanhã à meia-noite. Que Deus abençoe a todos. E, aliás, eu quero fazer um convite para você, que neste domingo, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão,
teremos a consagração de todos os meus auxiliares. Se você entrar no blog, no meu blog, você vai ver o trabalho da Igreja Universal alcançando uma tribo de índios lá na África, no Quênia. E essa tribo estava isolada de tudo e de todos. Ela mesma se isola. Mas nós conseguimos chegar até lá e levar o Evangelho, e o povo está se convertendo, está se batizando, está recebendo o Espírito de Deus, graças às pessoas que têm nos ajudado. As ofertas, os dízimos que as pessoas têm dado, têm oferecido a Deus em sacrifício, fazem-nos alcançar os confins desse mundo. Inclusive aqui no Brasil, os índios, nós temos trabalho entre os índios lá no Pará. E você que quer fazer parte dessa consagração, neste domingo, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, com o bispo Clodomir, você estará sendo consagrado. Você que tem nos ajudado no programa de rádio, com os auxiliares do bispo Macedo, você tem auxiliado. Nós oramos por você todos os dias, pode ter certeza. Todo dia nós lembramos de você e apresentamos a Deus as suas ofertas que nos ajudam a levar o Evangelho a toda criatura através da Rede Aleluia, através de todo o trabalho evangelístico pelo rádio. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu